Bom, pessoal, nesse vídeo de hoje, eu queria começar a tratar a parte de PPC, né? E é uma matéria que ela, ela tem muita informação, tem muito detalhe e, assim, para decorar tudo, realmente eu confesso que é muito difícil, mas talvez se a gente propor aqui uma forma lógica de encadear o raciocínio, essa tarefa fica um pouco mais fácil para a gente, né? Então, eu queria propor aqui uma forma diferente de a gente abordar a matéria, porque pelo nosso conteúdo programático, ele começa tratando, né, nos itens 1 a 4 do PPC em si, né, do processo de planejamento conjunto, isso tudo compreendido no volume 1. E aí depois, no volume 2, ele trata especificamente do PPC, né, falando das suas 3 etapas, tá bom? Então, assim, eu só queria, antes de passar nessa sequência que está aqui na nossa bibliografia, algumas coisas que eu considerei importantes, que eu fui anotando, fui separando, de forma a dar para a gente uma certa lógica de raciocínio e fazer com que a gente entenda melhor a matéria, tá bom? Então, de cara, né, é importante a gente entender as características e os princípios fundamentais do PPC, porque a partir dele a gente vai fazer uma série de correlações que facilitam o nosso aprendizado, tá? O nosso processo de aprendizado. Tá? Então, a primeira coisa que é importante a gente ter noção, né, são as características do PPC. Né? Então, a gente tem que saber que ele é um processo flexível, cíclico e contínuo. Tá? Então, o flexível quer dizer que a gente pode empregá-lo em uma variedade de situações diferentes. Tá? O cíclico, porque em todo momento a gente pode voltar em alguma etapa ou fase anterior de forma a tentar corrigir alguma coisa, né? E isso aí, em princípio, vai acontecer até o cumprimento da missão do comandante, tá? Que foi determinada. E a continuidade, né? O fato de ser contínuo, quer dizer que assim, nada vai estar realmente ali pronto até que a nossa missão, o nosso objetivo esteja cumprido, tá bom? Então, nada é considerado definitivo no PPC, tá legal? E aí depois eu vou para a parte dos princípios gerais do PPC, tá bom? E aí eu vejo uma série de mnemônios que o pessoal pode adotar, eu vi vários por aí, isso é uma coisa bem pessoal. Tá? Mas aí uma questão que é interessante a gente verificar é o seguinte, existe uma certa correlação entre só assim, para facilitar, tá, pessoal? Entre o princípio de guerra, as tarefas básicas do poder naval e o PPC, tá? E os princípios do PPC. Então, se a gente tentar juntar as ideias, a gente consegue meio que matar ali os princípios gerados do PPC, tá bom? Então, fica também essa ideia, tá? Só para enumerar aqui, universalidade, unidade, objetividade, economia de meios, segurança, disciplina, flexibilidade, versatilidade, simplicidade, coordenação e interoperabilidade. Tá? Então, esses são os princípios gerais aí do PPC, tá bom? Agora, eu queria falar um pouco sobre como se dá o processo em si. Né? Então, a gente viu aqui como é que quais são as características do PPC, quais são os princípios que ele norteia, né? Que a gente se baseia, né? E isso é fundamental, porque, como eu falei para vocês, para a gente entender a utilização da ferramenta, né? É importante perceber que o PPC é uma ferramenta, é um processo, né? Então, o processo é como se fosse um checklist, né? Ele dá para mim uma sequência já padronizada, que ao longo do tempo foi vista como sendo algo adequado para que eu possa cumprir a missão, tá? Então, teoricamente, eu não posso fazer a realidade se adequar ao processo, não. Eu pego o processo e adequo à realidade. Tá? Então, é importante ter essa noção, né, de causa e efeito, tá bom? E aí, é muito importante entender como é que funciona, no contexto geral, cada um dos níveis de condução de conflito e onde entra aí o planejamento conjunto. Tá? Então,
a gente sabe, né, que existem 4 níveis de condução de conflitos, né? Então, existe um nível político, né, que está preocupado mais aí com os fins, né? Então, a gente lembra lá de estratégia, né, do end, means, ways, né? Então, os fins, os meios e os métodos, né, que a gente tem para poder se utilizar, né? Então, fins, meios e métodos, né? Para que a estratégia, no geral, ela se utiliza, né? O nível político ele está preocupado com os fins, né? Então ele está preocupado de fazer as coisas certas, né? Não de fazer certas coisas. Não de fazer certas coisas já começa a ficar na parte de baixo já desses níveis, né? Então assim, o que o nível político quer ali é o ovo, né? Ele coloca então na hora que ele traça ali alguma coisa, algum problema baseado em alguma contingência, que a gente vai ver isso depois, ou alguma crise, ele define ali os objetivos políticos, tá certo? E aí ele coloca ali, não, meu objetivo político é esse, eu quero chegar nesse estado desejado aqui, utilizando a intenção é utilizar essa área geográfica aqui, com esse pessoal aqui designado aqui, tá? Então ele meio que dá essa ideia, bem dentro daquela questão de tarefa por efeito desejado, né, para poder não retirar ali a flexibilidade, não tirar ali aquela possibilidade de iniciativa dos escalões subordinados, tá certo? Então, vamos lá. Nível político, né? Então, o nível político ele contempla diretrizes. Então, ele vai dar diretrizes, né, gerais apenas, né, como eu falei para vocês, para poder gerar ali mais flexibilidade nos níveis mais baixos. Tá? Responsabilidades. Comandante Supremo das Forças Armadas, de acordo com a nossa Constituição, presidente da República. Ele possui um órgão consultivo, tá, que é o Conselho de Defesa Nacional, tá, e as eventuais mudanças que, por acaso, vão acontecer, porque a gente sabe das fricções do combate, né, vão acontecer, né, mediante a autorização do Comandante Supremo, né, do Presidente da República, assessorado pelo Conselho Militar de Defesa. Então, é importante não confundir, né, o Conselho de Defesa Nacional com o Conselho Militar de Defesa, tá? O Conselho de Defesa Nacional, ele possui, né, representantes de outros órgãos, né? Ele é setorial, ele tem representantes de outros ministérios, tá certo? Já o Conselho Militar de Defesa, não. O Conselho Militar de Defesa, ele é basicamente mais voltado para a expressão militar do poder nacional, tá bom? Então, ele tem representantes ali do MD, ENCFA, os comandantes de cada força, tá certo? E aí, o que a gente tem aí nesse caso aí, de importante, né, no nível político? Ele decide, no caso de uma contingência ou de crise, o emprego, acerca, né, do emprego das Forças Armadas. Tá bom? Então, isso é o principal. E aí, como eu falei, define os objetivos políticos, e aí também tem aquela coisa de verificar a questão de alianças, equilíbrios de poder, né? Então, ele vai para isso dar diretrizes. E ele também vai falar, né, sobre a área geográfica, como eu falei, como é que a força vai ser empregada aí nesse caso aí, dentro dos diversos tratados e acordos internacionais que o Brasil toma parte, tá certo? E aí que entra a questão importante, né? Porque eu preciso pegar e traduzir tudo isso que o meio político está falando, né, o nível político está falando, para baixo, para que a tropa, né, para que as forças possam atuar em consonância com o que o nível político entende que é o correto, tá bom? De forma que não haja essa dissonância aí que prejudique aí a imagem do Brasil no cenário internacional, prejudique ali, gere prejuízo com relação à opinião pública, tá? Então, assim, basicamente, o nível político, ele pega, como eu falei, né, diretrizes, né? Então, ele entrega uma DPED, né? Uma diretriz presidencial de emprego de defesa, tá certo? Então, essa DPED, ela traz, né, nesse documento, nessa diretriz, tudo que eu falei aqui, tá? Então, assim, quando isso desce, isso chega no nível estratégico, que aí entenda-se Ministério da Defesa, tá? Isso aí começa a ser dissecado, digamos assim, tá? Em diretrizes e planos também. Então, não são só diretrizes. Então, o nível estratégico, ele não entrega apenas diretrizes, ele entrega diretrizes e planos também, tá? Existem planos estratégicos, a gente vai ver isso aí, tá? Então, assim, basicamente, né, se lá no nível político era decidido o emprego, então, tá, o nível político decidiu, vamos empregar as Forças Armadas. Então, agora, o que acontece no nível estratégico? Ele pega e orienta como é que vai ser o preparo e emprego conjunto das Forças Armadas, tá? Então, baseado nessa decisão, ele vai e orienta o preparo e emprego.
Em uma situação de paz, que a gente vai ver isso aqui, não existe essa diretriz presidencial de emprego de defesa, tá certo? Porque a situação está de normalidade, tá? Então, na situação de normalidade, o Ministério da Defesa ele acaba tomando as rédeas disso e traçando as diretrizes necessárias para o preparo e emprego, né, das Forças Armadas, tá certo? Então, isso aí no caso de normalidade, tá bom? Então, a gente já identificamos de cara aí que tem 3 situações possíveis, tá? Então, a gente tem uma situação de normalidade, uma situação de crise, dependente da sua amplitude, e uma situação de contingência, tá? A gente vai falar sobre isso. Então, assim, basicamente, o que eu falei, né, o livro de estratégia vai pegar as diretrizes presidenciais, vai falar sobre a questão de orientação de preparo e emprego, ele também vai visualizar a necessidade, né, para articular com os demais ministérios, né, se for o caso, e de forma que você envolva todas as expressões do poder nacional, né, você lembra as expressões do poder nacional, né, político, econômico, militar, psicossocial, científico e tecnológico, tá? Então, assim, de cara você já vê aí envolvimento do Ministério da Economia, Ministério da Ciência e Tecnologia, tá certo? Então, assim, tem muita coisa aí envolvida aí. E aí, para isso, o Ministério da Defesa ele lança mão de uma sistemática chamada PEM, tá? Por isso que existe o CISPEM, tá? O que é o PEM? O PEM é o Planejamento Estratégico Militar, tá certo? Então, o Planejamento Estratégico Militar ele é composto de 3 etapinhas, tá? A gente não pode confundir isso aqui com o PPC em si, tá? É importante definir que existe uma diferença aí, tá bom? Então, o PEM, como é que ele começa? Ele começa lá com a avaliação de conjuntura e elaboração de cenários. Tá? Então, nessa fase aqui da avaliação de conjuntura e elaboração de cenários, que para decorar eu coloquei como ACEC, são identificadas as ameaças, as oportunidades. Ele faz basicamente aquele diagrama SWOT, né? Então, ele pega ali e vislumbra, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e aí, dali ele vai começar a formular hipóteses de emprego das Forças Armadas, tá bom? Para cada hipótese de emprego, ele vai gerar, aí que eu falei que no nível estratégico não tem só diretrizes, tem planos também. Então, para cada estratégia e hipótese de emprego, existe um PECFA. O que é esse PECFA? É o Planejamento Estratégia de Emprego Conjunto das Forças Armadas. Tá? Então, cada hipótese de emprego dessa contempla um PECFA, tá? Para poder eu fazer com que eu possa responder de maneira tempestiva a essa hipótese de emprego aqui, no caso de ela vir a existir. Tá bom? E aí, cada um desses PECFAs eu procedo com o PPC. Tá certo? Então, entenderam aí a questão? Então, eu tenho o CISPEM, né? Tenho o nosso Planejamento Estratégico Militar, ele contempla inicialmente uma avaliação de conjuntura e elaboração de cenários, e, na normalidade, o que acontece? Cada hipótese de emprego que é visualizada, tá certo? Que é vislumbrada, mediante essa avaliação de cenário, com ameaças e oportunidades aí, você cria o PECFA, tá certo? Quem é responsável por isso no Ministério da Defesa? É a Chefia de Assuntos Estratégicos. Tá? Então, a Chefia de Assuntos Estratégicos ela cuida de toda essa parte relacionadas aí a como vou tratar as hipóteses de emprego e, inclusive, atribui prioridades a essas hipóteses de emprego, tá certo? Então, na Estratégia Militar de Defesa, a gente verifica lá que existe uma priorização feita pela SAI, tá? pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, tá bom? Aí tem uma coisa que eu já vi cair em prova, que é esse documento chamado conjuntura. Tá? Então, no final da avaliação de conjuntura e elaboração de cenários, o produto disso é um documento chamado conjuntura. Tá? Que vai virar um apêndice, né, do anexo do Plano de Estratégia de Inteligência, tá? Do PECFA, que basicamente é o quê? É um extrato da avaliação de conjuntura com foco na área de conflito à luz da hipótese de emprego. Tá? Então, para cada hipótese de emprego, eu tenho como que é visualizado o conflito, como é que ele vai se desenrolar, e aí a conjuntura ela trata disso. Tá? Isso vira um apêndice do anexo Plano de Estratégia de Inteligência, tá? Que está lá no livro estratégico. Tá bom? Em paralelo a isso, a gente também, depois, né, que a gente... Lembra que eu falei que a gente vislumbra aí, de acordo com as oportunidades e ameaças, as hipóteses de emprego? Então, para cada uma, a gente tem que fazer um PECFA.
Esse PECFA, como é que a gente começa a fazer ele? Seguindo o processo de planejamento conjunto. No caso aqui, esse nível aqui, na verdade, é o processo de planejamento estratégico. Tá legal? Mas é mais ou menos a mesma coisa. A gente vai fazer um exame da situação e planejamento. Tá? É o único momento que você tem exame da situação. É nesse caso aqui. Tá? Depois é exame de situação. Tá bom? Então, exame da situação e planejamento. Tá? Então, aí, nesse momento aqui, no exame da situação e planejamento, você elabora o PECFA, efetivamente. Tá? Então, assim, lembrando, para cada hipótese de emprego, você tem um PECFA. Tá? E aí, nesse momento também acontece uma coisa muito importante, né? Porque é aquela coisa, eu preciso traduzir tudo que o nível político falou em um linguajar mais militarizado para facilitar o emprego das Forças Armadas. E aí, o que acontece? Nesse caso, eu preciso também traduzir isso em termos de diretrizes para a confecção de regras de engajamento. Tá? Então, assim, nesse momento aqui, né, da avaliação do exame da situação e planejamento, eu tenho também como resultado ali a elaboração de diretrizes para a confecção, para a elaboração das regras de engajamento. Tá? Isso aí, obviamente, é feito em cima de condicionantes políticas, e aí que o nível estratégico ele mostra toda a sua importância fazendo esse liame, né, esse amálgama entre o nível político e o nível mais ali militarizado, que é o operacional e o tático. Tá certo? Isso aí, obviamente, é feito no caso de uma situação de conflito ou de contingência após uma DPEG, tá certo? Então, como é que a gente começa os trabalhos aí, né? Nesse caso, então, para a gente fazer isso? Mediante uma DMED, né? Uma diretriz ministerial de empregos de defesa. Tá? Então, DPED, DMED. Ah, situação de normalidade. Então, acabou. Então, não tem DPED, eu começo com a DMED. Tá bom? É a DMED que orienta a elaboração do PECFA. Tá? Então, isso também é um dado bem interessante que a gente tem que ter noção. Bom, no nível do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, onde os trabalhos eles efetivamente estão acontecendo, né, com membros das Forças Armadas, MD, aquela coisa toda acontecendo ali, é emitida uma diretriz também, tá? Que ela digamos assim, responsabilidade do SENCFA, tá? Que na verdade, o que ele faz? Ele emite uma DPEM, tá? É uma diretriz do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, tá bom? Basicamente, o que a DPEM faz? A DPEM, ela pega e fala como é que o Estado-Maior Conjunto tem que trabalhar. É meio que um norte para o trabalho do Estado-Maior Conjunto. Tá? Então, vamos lá, recapitulando. DPED, dependendo do caso, né? Normalidade não tem. DMED, depois você tem uma DPEM. Tá? Então, a DPEM é que orienta o trabalho, tá? Ela tem ligação com a DMED, obviamente, e ela fala como é que tem que ser o trabalho no Estado-Maior Conjunto. E aí, vai acontecer o trabalho, tá certo? Então, a DPEM ela vai colocar ali, vai dar uma geral, né? Baseado aí no que já foi feito de avaliação de conjuntura e elaboração de cenários, né? Ela vai dar uma geral da situação, tá? Vai falar sobre a decisão presidencial, né, do emprego das Forças Armadas, vai falar um pouquinho de efeito desejado, né, o estado final desejado, vai falar sobre CG, quais são os CG que ela imagina naquele oponente, vai falar sobre os objetivos políticos, enfim, vai dar toda uma orientação ali. Lembra que eu também falei das diretrizes para a elaboração de regras de regulamento? Então, aqui na DPEM vai falar disso também, tá legal? Como é que eu tenho que fazer para poder preparar as regras de engajamento, tá certo? Então, assim, a DPEM é que vai disciplinar esse trabalho para a confecção do PECFA, tá bom? E aí, no final desse trabalho, eu tenho um PECFA, tá? Então, o PECFA, ele vai estar pronto depois dessa etapa final. Em situação de normalidade, os PECFAs eles são recolhidos, né? O pessoal das Forças Armadas que foi utilizado para poder confeccionar, ele volta para suas áreas normais ali, de trabalho, e o PECFA ele é recolhido ao MD e é guardado, arquivado, tá? De forma a ser empregado em uma situação qualquer de contingência ou de conflito, tá certo? E depois, numa terceira fase aí do PEM, a gente tem o controle das operações militares. Tá? Então, basicamente nessa parte do controle das operações militares, é quando, de fato, eu vou ver o plano ele sendo desenrolado, tá certo? E aí eu vou precisar fazer os devidos ajustes no que for necessário. Tá?
qual é o meu referencial comparativo para poder fazer esses ajustes? É basicamente o meu estado final desejado, tá certo? Que foi colocado lá pelo nível político. Então, a gente tem o como proceder, que é basicamente as regras de engajamento, né? Como é que eu vou conduzir o processo, e o fim que eu me destino, que é o estado final desejado, extremamente alinhado com o que foi colocado ali com o objetivo político pelo nível político. E aí, como é que é essa dinâmica, né? Eu já adiantei alguma coisa aqui, mas como é que funciona essa dinâmica, né? Do PEN aí e a execução das operações em si, né? Existem três possibilidades. Existe uma possibilidade de normalidade, existe uma outra de contingência e tem uma outra de crise efetivamente, tá legal? Então, no caso de normalidade, né, o que vai acontecer? A gente vai fazer isso como eu comentei aqui. Você vai confeccionar o PECFA, né, para cada hipótese de emprego, né? E isso vai estar previsto na Estratégia Militar de Defesa, tá? Não confundir com Estratégia Nacional de Defesa, tá? Estratégia Nacional de Defesa é um documento de nível estratégico, ostensivo, nível branco, né? Ostensivo. Já a Estratégia Militar de Defesa não, ela é reservada, é uma coisa mais ali voltada para quem realmente tem a necessidade de conhecer aquilo ali, tá bom? E é óbvio, na normalidade, esses PFs, baseados nas hipóteses de emprego, eles são atualizados periodicamente, né? Existe um processo para isso, em cima das hipóteses de emprego e das possíveis modificações da conjuntura. Tá? E aí você tem outras duas situações, que é a crise e a contingência. Tá? Então, no caso da crise, você vai ter uma DPED, e aí vai seguir aquele caminho que eu comentei aqui. Tá? Então, DPED, nível político, né, o ativar os comandos operacionais, que vão estar subordinados ao comandante supremo, por intermédio do Ministério da Defesa. Tá? E aí, com base no DPED, o MD vai fazer a DMED, tá? Considerando, né, o PF, que já foi previamente estabelecido naquela situação de crise, né? E vai partir para a luta, tá? Vai para o combate. E se tiver necessidade de atualização, como normalmente tem, porque assim, as coisas vão variando no tempo, eu vou pegar aquele PECFA já confeccionado e vou atualizá-lo, né, e vou fazer o que tem que ser feito, se houver até meio que em conjunto, ali, meio que em paralelo, tá legal? E aí que é interessante, né, porque nesse momento de crise, né, ou de contingência, esse PECFA, né, que já foi feito na normalidade, ele sai lá da chefia de assuntos estratégicos e vai para a chefia de preparo e emprego. Tá? Então, entenderam? Tem uma diferença aí. Tá? Então, a chefia de preparo e emprego vai, a partir de agora, manobrar com as atualizações e como é que eu vou trabalhar os planos. Tá bom? No caso de contingência, tá? Então aí vamos lá, eu tenho um caso de contingência qualquer, né? Não estava se esperando, porque normalmente quando você tem crise, você vê ali um avançar, né? Um recrudescimento ali das hostilidades, né? Que vão levar à crise. E aí você vê inicialmente ali discurso, depois manobra de crise, tá ali no nível político e tal, e aí chega e evolui na crise, tá certo? Então dá tempo, se for o caso, de eu manobrar com os meus PECFA, tá certo? Quando a coisa em termos de contingência, não tem como fazer isso, porque a gente é meio que desprevenido, surpresa, tá certo? E aí tem um grande problema aí, porque no caso de contingência, pode ser que eu não tenha um PECFA que esteja alinhado com aquela situação que está acontecendo ali. Pode ser que alguma coisa tenha saído, né, do meu escrutínio ali, tá certo? E aí, nesse caso, até o manual fala que é uma excepcional exceção. Eu tenho que pegar e fazer um PECFA. Agora, existe também o caso de essa contingência, ela está bem ali alinhada, bem com muita similaridade com algum PECFA já confeccionado. E aí, nesse caso, eu vou usar esse PECFA, que está bem ali similar à contingência que eu tenho, e vou atualizar o que eu tenho que atualizar e vou trabalhar em cima dele. Tá certo? Então, assim, existe uma situação na contingência também que é bem peculiar, né? Como eu falei, né? Na crise a gente tem esse espaço de tempo aí que a coisa vai evoluindo. Na contingência não tem. Então, na contingência, os trabalhos não precisam esperar a confecção de uma DPED, tá? A própria DMED já pode ser confeccionada, né, nível MD, já dando aquele primeiro start ali para a confecção dos trabalhos ali no nível do Estado Maior Conjunto. Tá? Então, isso é uma coisa importante, como você antecipar
né, as suas ações para dar mais rapidez, né, pronta resposta, em vez de você ficar esperando uma DPED sair, tá bom? Aí agora passando para baixo, né? Então a gente já comentou toda a parte ali de como é que funciona, as diferentes situações possíveis, e aí agora eu queria falar um pouquinho do nível operacional. Então é onde de fato se dá a campanha, tá? Então o nível operacional é onde a campanha ela acontece, e no nível operacional eu já não tenho mais diretrizes, tá certo? No nível operacional eu tenho planos, tá? Eu tenho planos de campanha, tá? Então basicamente, o produto final de um PPC, né, de um processo de planejamento conjunto, é o plano de campanha. Tá? Então, é em cima do plano de campanha que eu vou, digamos assim, conduzir a minha campanha. Tá? E eu vou fazer isso mediante a ativação de comandos operacionais, tá? Porque a gente sabe que só existe um comando operacional ativado permanentemente, que é o COMAI, o restante ele é ativado temporariamente para poder fazer frente a determinada questão qualquer, mediante autorização do nível político, tá? Do Comandante Supremo. E aí, nesse caso, a gente vai ativar os comandos operacionais, tá? E aí a gente vai fazer, né, o nosso... conduzir a nossa campanha, atualizando, se for o caso do PE, que foi até legal. Enfim, a gente vai pegar ali, naquela primeira etapa, ali, o exame de situação, né? Vai fazer aquelas 6 fases, vai terminar ali no Conselho Preliminar da Operação, que é meio que uma expansão ali daqueles conceitos sumários de linha de ação, tá? E aí, na CPO, a gente vai já ter ali algumas ideias ali de como é que eu conduzo a força, para na etapa seguinte, né, que é elaboração de planos e ordens, eu basicamente conduzir ali a preparação do conceito de operação e, de fato, preparar, né, consolidar o plano, tá bom? E depois, uma terceira etapa, que é o controle da operação planejada, tá? que basicamente é ali dividido em planejamento do controle, que acontece ali antes de começar as ações efetivamente, e depois o controle das operações militares ali, que é basicamente ali o que se dá no decorrer da operação. Tá? E eu já estou começando já a abordar o nível tático. Tá? Assim como no nível operacional, o nível tático também não tem diretrizes. Tá? Então, no nível tático, você tem planos táticos de ordem de operação, que são coisas bem ali efêmeras, estão dentro ali de uma temporalidade, tá legal? As Forças Armadas, elas entregam ao Comando Operacional Conjunto Ativado meios que ficam adjudicados àquele Comando Operacional Conjunto enquanto durarem a operação, tá certo? E, se for o caso, é ativado o chamado SINAMOB, que é aquele serviço, né, nacional, né, de mobilização. Então, eu pego, além dos meios que eu tenho das Forças Armadas, também existem os meios mobilizáveis, tá? Da Marinha Mercante, da aviação civil, enfim, de outras indústrias aí, de forma que possa favorecer ao esforço no conflito, tá bom? E aí, quando eu estou falando de nível tático, eu estou falando já de força componente. Então, a gente tem, eu vou falar sobre isso aqui, mas a gente tem o comando operacional ativado, e o comando operacional ativado, ele tem uma força componente ou mais de uma, se for realmente ele conjunto, tá? Se for conjunto, eu tenho parcelas ponderáveis de mais de uma força componente trabalhando sob o mesmo comando, tá? Se for singular, não, só tem parcela daquela efetiva força componente ali, tá legal? E aí eu vou trabalhar, o nível tático trabalha em cima do plano operacional, aquilo que foi trazido ali pelo nível operacional. Tá? E aí conduz a mesma coisa, né? Faz ali um PPM, né? Que a gente já viu lá no CEMOI, que aí já vai naquela parte já do planejamento no nível tático já, tá bom? Aí algumas coisas que eu também separei aqui que eu acho que são interessantes, né? Então, lembra que eu comentei aqui? Operação conjunta, né? Então, se eu estou fazendo uma operação conjunta, eu tenho meios ponderáveis de mais de uma força, de mais de uma força singular, obviamente, né? Trabalhando sob um único comando, tá bom? E aí, como eu falei, né, o comando operacional conjunto permanente, né, o COMAI, e os temporários, tá? Você vai trabalhar no caso de, por exemplo, pode ser perguntado isso, né? Quando é que você vai ativar algum comando operacional, tá? E aí, como é que você vai ativar? Lembra que a gente falou ali das contingências? No caso de um agravamento de alguma crise qualquer, no caso de alguma ameaça não prevista em hipótese de emprego, ou se efetivamente alguma hipótese de emprego for concretizada. Tá? Então, basicamente, emprego de comando operacional conjunto.
Tá? Como é que eu vou fazer? Alguma hipótese de emprego foi concretizada? Foi. Então, eu tenho que ativar algum comando operacional conjunto. Alguma coisa está acontecendo em cima de alguma hipótese de emprego não vislumbrada que eu preciso fazer frente? Preciso. Então, eu preciso ativar. Ou alguma crise se agravou a ponto de a manobra de crise não dar certo, eu ter que empregar a força efetivamente? Aí, nesse caso, também tem que ativar o comando operacional. Tá? Entendeu? Assim, existe uma relação lógica aí, tá? Que fica fácil da gente entender e daí matar a resposta, tá bom? E aí, a gente sabe que o comando operacional, ele trabalha numa área geográfica definida, tá certo? E assim, essa área geográfica definida, essa delimitação, ela vem lá do nível político, tá? Porque é ali que eu enxergo ali os possíveis problemas que podem acontecer se a minha força talvez extrapolar aquela área geográfica, invadindo talvez a soberania de outro país ou algum tratado não for observado, tá? Então, o que vem isso é o nível político, tá certo? Então, assim, o nível político coloca ali a área e essa área é trabalhada, tá? Lá pelo nível estratégico e chega até o nível operacional ali, tá? Então, por isso que existem zonas de responsabilidade para cada força componente trabalhar ali e dentro da área ali do comando operacional, eu posso ter um teatro de operações, tá? Onde as ações vão se dar. O teatro de operações ele vai se dividir em uma ZA, que é uma zona de administração, né? Uma zona administrativa, e uma ZC, que é uma zona de combate. Tá? Então, é assim que é trabalhado. Né? Se não houver necessidade, né, de acordo com o vulto da operação, de você estabelecer um TO, né, um teatro de operação, você, nesse caso, vai colocar uma área de comando operacional ali, conjunto ali, menor, que é uma área de operações. Tá? Mas o conceito é o mesmo, vai ter também uma ZA e uma ZC. Tá legal? E você também pode ter uma zona de defesa, tá? Então, assim, você vai ter o TO, né? O TO vai estar lá, né? Bonitão ali, com uma ZC e uma ZA, e atrás, ele já abrangendo o território nacional, você vai ter a sua zona de defesa, tá certo? Para você participar, ter ali uma área onde vai haver o esforço de defesa ali, se for o caso do nosso território, defendendo a nossa soberania, tá? E aí, nesse caso, a zona de defesa, ela vai... Como é que ela vai funcionar? Ela vai ter uma zona de interior, né, grandona, tá? E aí dentro da zona de interior eu tenho várias ED ali, tá? De acordo com a situação ali, onde eu preciso defender efetivamente com mais ênfase, onde eu preciso concentrar esforços, tá? E essas EDs, elas podem abranger espaços marítimos, se for o caso ali, para, dependendo da situação, eu posso ter alguma posição ali estratégica ali no espaço marítimo, algum porto importante, alguma coisa assim, e aí eu estabeleço ali uma ZD ali dentro daquela zona de interior ali, tá bom? E aí, só para já também abordar essa parte aqui, segurança da área de retaguarda, chamada SEGAR, né? Então, assim, a nossa segurança da área de retaguarda, ela se divide em duas coisas, né? A defesa da área de retaguarda, que é a DEFA, e o controle de danos, tá certo? Então, cada uma com algumas características, tá? Então, vale a pena dar uma leitura também sobre nessa parte com mais, para ver o que cabe ali em cada uma dessas situações aqui, na DEFA e no controle de danos, tá bom? Aí, uma outra coisa que é importante também, que vale a pena a gente comentar aqui, é o organograma de um comando operacional conjunto, tá? Então, você tem o comandante com o seu estado-maior conjunto, então, ó, quadrinho, né? Imagina o quadrinho ali, você tem o comandante, desce o quadrinho, pro lado ali, estado-maior conjunto, tá? E aí desce mais um pouquinho, você tem as forças componentes, tá? Então, você vai ter a força naval componente, a força terrestre componente, a força aérea componente, e aí, além disso, você também vai ter o comando logístico, tá? O COLOG também, comando logístico, e você pode ativar outras forças conjuntas, dependendo da situação, tá? Aí varia de acordo com a situação que você tem, tá? Mas, em suma, basicamente, você vai ter o quê? Você vai ter as 3 forças componentes e mais o comando logístico, tá bom? Quando ativado, obviamente, tá? E aí, o manual, ele traz algumas responsabilidades, tá? Para cada ente desse, né? Então, responsabilidades. Uma coisa, dentro da força componente existe também o seu comandante com o seu estado-maior e com as suas seções ele também trabalhando, tá? Com as suas peças de manobra, tá certo? Aí, vamos lá. Existem algumas responsabilidades para o comandante operacional, algumas responsabilidades do comandante da força componente e também, no caso do Estado-Maior Conjunto, as responsabilidades do chefe do Estado-Maior,
né, conjunto, e das suas diversas células, né, das suas seções de Estado-Maior, que varia da D1 até a D10, tá certo? Aí eu vou só falar algumas coisas bem rapidinhas aqui. No caso do comandante operacional, assim como em paralelo ali no nível estratégico, né, ele vai estabelecer e disseminar as regras de engajamento no nível operacional, tá? Estabelece e prioriza a necessidade de inteligência, tá? Coordena o apoio logístico, tá? Então, quem faz a coordenação toda do apoio logístico ali das forças comandantes, ele é o comandante operacional. Já o comandante da força componente, né? Ele cumpre as diretrizes do comandante operacional, ele exerce, né, ele executa, na verdade, as tarefas logísticas conjuntas dentro de sua área de responsabilidade, tá certo? Ele também estabelece e atualiza a necessidade de inteligência, tá? De acordo com o desenrolar da operação, tá? Presta o apoio logístico às suas unidades subordinadas, tá? Isso é uma coisa importante, tá? Foi pensando, não, é uma coisa do comando, não. Quem presta o apoio logístico à unidade subordinada é o comandante da força componente, tá bom? Aí, depois ele fala algumas coisas de cada um ali dentro do Estado-Maior, né? Então, do chefe do Estado-Maior, né? Então, ele, basicamente, ele coordena, né, as reuniões, a gente vai falar sobre as reuniões que existem, né? Dentro ali do planejamento conjunto, tá? Então, ele faz essa coordenação, tá? Aí, D1 é a parte pessoal, tá? Então, é basicamente toda a parte de procedimentos com PG, procedimento com a força, né? Enfim, relativos ao pessoal, né? Análise pessoal, tá legal? A inteligência, que é basicamente as estimativas de inteligência, né? E é toda a parte de ordem de batalha do inimigo. A parte de D3, né? Operações. Isso aí dá muita dúvida, porque tem muita coisa que a gente pode confundir D3 com D5, tá? Então, por exemplo, quem levanta a linha de ação é a D3, tá? Quem se preocupa com a operação corrente, aquelas operações que vão ser até 72 horas ali, no momento presente, 72 horas avante, D3, tá? Quem propõe regras de engajamento é a D3, tá certo? Agora, vou pular para D5 só para trabalhar a comparação. Por exemplo, quem faz a parte de desenho operacional, matriz de sincronização, tudo isso aí é D5, é planejamento, tá bom? Quem consolida aquela lista integrada de alvos, a lista priorizada, né, integrada de priorizado de alvos também é o D5, tá legal? Que faz as operações futuras, né, faz aquela análise das operações futuras, que são aquelas análises que são posteriores às 72 horas, né, no futuro, tá? Então, isso também é um trabalho da D5. E tem uma coisa que é interessante, que passa despercebido, mas quem propõe ao comandante o estado final desejado é a D5, tá? Então, o estado final desejado da operação, isso é uma proposta da D5, tá? Não é da D3, tá? Tem a D5 com essa pegadinha. Aí depois, a logística, né? D4, né? Vai trabalhar toda a parte de apreço, né? Logístico, quer ver que a logística, no caso de uma operação conjunta, ela tem algumas coisas a mais, né, em relação à operação normal. Trabalha a parte normal de evacuação, enfim. Depois tem a D6. A D6 é comando e controle, tá certo? A D7, comunicação social, né, toda a parte de consoc aí, interferências externas relacionadas aí à operação, contato com a mídia, tá? Depois você tem a D8, que é a operação psicológica, chamada OPSICO, né? Então, medidas de contra-propaganda, análise moral da tropa, tá? Tudo isso é tarefa da D8. D9, assuntos civis, tá? Então, procede com toda a parte de assuntos civis e se liga também às autoridades civis naquele TO, tá bom? E, por fim, D10, a parte de administração financeira. E aí, o que é interessante aqui? Na hora que a gente analisa um plano conjunto, ele tem uma sequência lógica, tá? Ele começa ali, né, com a org-tar, bota a situação, depois bota a missão, execução, intenção do comandante, tá? Ele vai colocando tudo isso aí, né? As ordens, elementos subordinados, as instruções para coordenação, depois vai falar sobre a parte logística, tá? E aí depois comenta alguma coisa sobre
comunicação social, assuntos civis, tá? Então, ela meio que segue uma sequência baseada nas sessões de Estado-Maior, tá certo? Então, isso aí é uma coisa também que é importante aí vocês terem noção, porque pode ser que seja perguntado algo do tipo assim, composição de um plano conjunto, tá? E aí, nesse caso, por exemplo, a gente tem que saber citar ali algumas partes dele, o que compõe essas partes, tá bom? Então, isso é algo que eu acho também que é importante. Mas o que eu separei aqui? Bom, aí depois agora a gente fala um pouco invertido, né? Porque eu acho que dá um encadeamento mais lógico, né, no nosso processo de estudo. E aí agora vamos agora voltar, né? E aí vamos falar um pouquinho agora de cada parte, né, do processo aí em si, tá? Então, a ideia, né, que eu vou agora separar para um próximo vídeo é a gente falar do que acontece especificamente em cada fase de cada etapa do PPC. Tá? A gente vai traçar algumas ideias ali, falar alguns detalhes, algumas coisas que eu considero que é importante. Tá? Isso aí vai ficar no próximo vídeo.